Com uma história criada por Dan O'Bannon e Ronald Shusett, Alien, o Oitavo Passageiro ficou marcado como uma obra singular dentro da temática alienígena. Porém, mais do que apenas um filme sobre aliens, ele é também uma obra que aborda temas mais complexos ao compor o seu futuro, como a exploração da classe trabalhadora e as inteligências artificiais. E após trabalhar com esses temas em 79, o diretor Ridley Scott retornaria a alguns deles no também futurista Blade Runner, filme baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, que nos apresenta um novo tipo de ser conhecido como replicante, humanos sintéticos, porém compostos completamente por material orgânico. Tanto o mundo de Alien quanto o de Blade Runner são fascinantes e as semelhanças temáticas entre eles, unidas a outros fatos e referências, deixaram nas cabeças de muitos fãs uma pergunta: será que Alien e Blade Runner se passam no mesmo universo? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu vou falar sobre as semelhanças e conexões entre as duas franquias e essa teoria que existe do universo compartilhado. Nesse vídeo eu vou falar não apenas sobre os easter eggs que alimentam essa teoria, mas também ideias que são colocadas nos filmes e que acabam criando essa impressão de um universo único. Portanto, já vão procurando onde estão seus olhos de robô, porque agora vamos desvendar esse mistério envolvendo aliens e replicantes. Apesar de ambas serem histórias que acontecem em tempos futuros, Alien e Blade Runner se passam em momentos bem distintos. Enquanto o primeiro Blade Runner acontece no ano 2019, que na época era considerado futuro, Alien já vai mais além no quesito avanço temporal, com o primeiro filme se passando em 2122. Ainda assim, os dois filmes têm bastante pontos em comum nos seus futuros, como por exemplo, a humanidade passando a colonizar outros planetas além da Terra, seres sintéticos criados com o intuito de servir aos seres humanos e o poder centralizado nas mãos de grandes corporações como a Weyland-Yutani e a Tyrell Corporation. E sim, esses são elementos que estão presentes em inúmeros futuros da ficção científica, em especial quando a gente fala nas distopias cyberpunk, o que é totalmente compreensível quando nós lembramos que tanto Alien quanto Blade Runner estão nas raízes do cyberpunk. Antes de Neuromancer de William Gibson solidificar a definição do cyberpunk como nós conhecemos, várias obras dos anos 60 e 70 já vinham introduzindo alguns elementos que formaram as principais bases desse subgênero. E um dos autores que fizeram parte desse movimento criativo, conhecido como proto-cyberpunk, foi o Dan O'Bannon. Depois de estabelecer muito da estética cyberpunk na HQ The Long Tomorrow, feita junto com o artista Moebius, O'Bannon foi também roteirista de Alien e o Oitavo Passageiro, filme onde o diretor Ridley Scott teve um forte contato com temas e elementos visuais que seriam revisitados por ele novamente em 1982, no belíssimo Blade Runner, obra hoje considerada uma das principais referências visuais quando se fala em cyberpunk no cinema. E um dos temas que Scott trabalha em ambos os filmes são as relações entre humanos e seres artificiais. Além de explorar a dinâmica da coexistência entre humanos e sintéticos, em especial quando colocados diante de ordens, em Blade Runner ele vai mais além e questiona a definição de humanidade, com seres artificiais descobrindo a sua verdadeira natureza, humanos tendo a sua condição colocada em questão e sintéticos que se mostram mais humanos do que os humanos ao seu redor. Apesar de serem temidos pela sua natureza sabidamente violenta e rebelde, Roy Batty e os outros replicantes vêm para a Terra com um propósito que é fundamentalmente humano: estender a sua curta vida. E mesmo tendo a sua humanidade praticamente limitada, eles eram altamente apegados às suas experiências e lembranças. Para eles, cada momento era uma preciosidade que, com o fim da sua vida, desapareceria como lágrimas na chuva. I think, Sebastian. Therefore I am.
Por outro lado, temos Rick Deckard, o caçador de replicantes, que nos é apresentado como um humano e no fim age tal qual uma máquina, mecanicamente focado na execução da sua função. Uma dinâmica que nos leva a alguns questionamentos. Afinal, o que é ser humano? Poderiam humanos se tornarem como máquinas? Poderia algo artificial se tornar humano? Uma abordagem muito interessante desse tema que Scott ainda revisitou em 2012, quando retornou ao universo de Alien na prequel Prometheus. Em Prometheus, Ridley Scott começou a explorar mais da história por trás da Weyland-Yutani e do seu fundador, Peter Weyland. Em conteúdos promocionais do filme, é revelado que a Weyland Corporation foi fundada em 2012 e foi pioneira no desenvolvimento de vários avanços importantes, como o transporte interplanetário, colonização de outros planetas e a fabricação de seres robóticos com inteligência artificial avançada e a aparência indistinguível de um ser humano. Algo essencialmente diferente, mas ainda assim parecido com os replicantes de Blade Runner. Diferente de Alien, que manteve a natureza sintética de Ash como um elemento surpresa na trama, em Prometheus, David nos é apresentado desde o início como um ser robótico, um androide enviado na missão da nave Prometheus com o intuito de auxiliar no processo de pesquisa, de ser um representante do próprio Peter Weyland. Porém, David é um ser altamente inteligente e que ganha um presente que o torna algo além de um simples robô preso a uma programação. A curiosidade. Curiosidade que o coloca em uma nova jornada, que é a de um criador. Assim como os humanos estavam buscando aprender sobre os seus criadores, no caso, os engenheiros, David também queria entender melhor os humanos e passa até mesmo a ter sentimentos negativos em relação a eles quando percebe que para a humanidade seres como ele eram uma mera afirmação da sua capacidade, uma ferramenta. Why do you think your people made me? We made you because we could. Can you imagine how disappointing it would be for you to hear the same thing from your creator? Enquanto a equipe de pesquisa descobria que seus criadores eram seres falhos, David contemplava o mesmo, que criar novas formas de vida não era algo exclusivo de seres perfeitos como deuses, já que ele próprio foi criado por um homem amedrontado pela morte. Analisando bem, o objetivo final do Peter Weyland, que era encontrar os seus criadores para estender o seu tempo de vida, era exatamente o mesmo do Roy Batty, que com a sua longevidade limitada pela ciência, busca seu criador pelo seu direito de viver, de superar os limites impostos ao seu tempo de vida. E no fim das contas, ambos acabam chegando na mesma conclusão. Seus criadores não poderiam fazer isso por eles. Os engenheiros porque decidiram destruir a humanidade e Tyrell porque sabia que era uma coisa impossível. Não era possível estender o tempo de vida de replicantes que já estavam vivos. Com a expansão trazida por Prometheus e Alien Covenant, podemos dizer que basicamente Alien e Blade Runner exploram histórias de homens querendo brincar de deuses e as complicadas relações entre criadores e as suas criações. Os engenheiros deram origem aos seres humanos e depois acabaram se voltando contra a própria criação, enquanto nós humanos criamos os androides e replicantes que acabaram se rebelando na busca por um sentido para as suas vidas artificiais. E por fim nós temos os próprios androides criando vida, com David criando os protótipos dos xenomorfos em Covenant e Rachel, que gerou um filho após os eventos do primeiro Blade Runner. A ligação entre esses dois mundos é tão clara que o próprio Ridley Scott coloca em Covenant referências ao Roy Batty. That's the spirit! That's the spirit.
Mas isso ainda não significa que se trata de um único universo. Mesmo com todas essas semelhanças temáticas, todas as ligações que vieram até o momento vieram apenas na forma de easter eggs. E nenhum desses easter eggs aparece em um filme, só em materiais complementares. E quando se fala no universo de Alien e até de Blade Runner, que são multimídia, porém tem como forma primária o cinema, o que não aparece em tela nos filmes não é canônico. Uma dessas referências é o dossiê do Dallas, presente no DVD especial de 20 anos de Alien: O Oitavo Passageiro, onde é citado que uma das suas contratantes foi a Tyrell Corporation. Uma referência pequena, na verdade, foi uma brincadeira que eles fizeram completando aqueles dossiês que aparecem lá no fundo no Aliens: O Resgate, mas que acabou levantando suspeitas entre os que amam especular sobre os universos compartilhados. Especulação que já até vinha acontecendo desde que o Ridley Scott aproveitou algumas telas em Blade Runner, como a mensagem de Purge da Narcissus, que aparece novamente em um dos spinners em Blade Runner. E apesar dessa reutilização de recursos ser uma coisa extremamente comum e não significar muita coisa, as pessoas acabaram criando uma teoria de que a Nostromo é uma nave construída com materiais antigos e por isso ela tinha umas telas de tecnologias de mais de 100 anos atrás. Mas a referência que inflamou mesmo essas teorias foi um diário do Peter Weyland que veio em uma edição do Blu-ray de Prometheus, que implica que Peter Weyland e Eldon Tyrell chegaram a se conhecer. Nele, Peter relata a sua experiência com um mentor, um competidor que já havia partido há muito tempo. Apesar de não citar nomes nesse diário, ele diz que o seu mentor liderava a sua empresa como um deus num topo de uma pirâmide com vista para uma cidade dos anjos. Uma clara referência à Torre da Tyrell, que fica sobre Los Angeles, que também é conhecida como a Cidade dos Anjos. Segundo Weyland, esse mentor queria que eles trabalhassem juntos, que unidos eles seriam como deuses. Porém, havia algumas discordâncias de ideias entre os dois. Ele escolheu replicar o poder da criação de uma forma não original, apenas copiando Deus. E olha o que aconteceu com o pobre velho. Tudo acabou literalmente explodindo na sua cara. Eu sempre sugeri que ele ficasse na robótica simples, ao invés daquelas abominações genéticas que ele escravizou e vendeu para fora da Terra. Embora sua ideia de colocar neles falsas memórias ter sido bem engraçada, dizendo de forma educada. Peter comenta que foram as falhas desses seres criados a partir de engenharia genética a sua principal inspiração na hora de criar androides mais obedientes. Mas mesmo essa sendo uma conexão super bacana e que até faz bastante sentido, ainda assim ela não é oficial. Esse conteúdo extra foi uma criação do Charles de Laurizica, o diretor de conteúdos adicionais do Blu-ray, que afirmou em uma entrevista ao Movie.com se tratar apenas de uma brincadeira. Essa referência foi justamente uma piada com esses rumores de universos compartilhados entre as franquias. Diferente daqueles vídeos virais do David e do Peter Weyland, esses realmente produzidos pelo Ridley Scott junto com o roteirista Damon Lindelof, e por isso já são levados um pouco mais a sério. Ou seja, concluindo, pelo menos até o momento, Alien e Blade Runner não são parte do mesmo universo. Apesar das referências, tudo não se passa de brincadeiras misturadas a rumores criados por fãs. Um desses rumores que eu não posso deixar de comentar aqui é um suposto engenheiro que aparece em Blade Runner 2049. Quando Kay vai até as instalações da Wallace Corporation, que é a empresa que retomou a produção dos replicantes, ele passa por um corredor onde tem vários módulos antigos de replicantes. Um deles é um homem careca, todo musculoso, que em alguns lugares afirmam ser um engenheiro. Mas não, gente, isso é invenção do povo na internet. Assistindo a cena, é falado e fica bem claro que naquele corredor só tem corpos de replicantes. E esse cara grandão que aparece aí é uma versão masculina do Nexus 8, que é interpretado no filme pelo Dave Bautista. Ou seja, se trata de um módulo pelado do Dave Bautista, que também é um cara careca e musculoso. Até
mesmo porque não faria sentido o Niander Wallace ter um fucking engenheiro nas suas instalações e ainda estar preocupado com reprodução de replicante. Mas enfim, uma das principais perguntas que se faz quando se fala na união entre esses dois universos é a seguinte: o que Ridley Scott pensa sobre isso? E ele já falou sobre o assunto nos comentários de um DVD de Blade Runner. Segundo ele, este mundo poderia facilmente ser a cidade de onde vem a tripulação de Alien. Em outras palavras, quando a tripulação de Alien volta, eles podem vir para esse lugar e ir em um bar perto da rua onde vive Deckard. É dessa forma que eu penso sobre isso. Resumindo, o que ele disse basicamente foi: são universos separados, mas se você quiser acreditar que são o mesmo, tudo bem. A minha visão pessoal sobre isso é que, mesmo se tratando de duas realidades claramente separadas, Alien e Blade Runner são duas obras que inevitavelmente acabam gerando umas comparações quando o assunto é ficção científica. Isso porque, enquanto elas seguem por vias que são distintas, as duas franquias não só abordam temas que são semelhantes, que têm uma conexão de fato muito forte, mas também se tratam de dois dos mundos mais belamente construídos e influentes desse gênero. São duas obras que eu considero realmente essenciais para quem ama ficção científica e os clássicos que foram responsáveis por moldar esse gênero no cinema. Quer saber mais sobre Alien, replicantes e muitas outras criaturas da ficção científica? Então continuem com a gente aqui no Central Pandora, onde toda semana nós estamos trazendo para vocês muito entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo, um abraço mais do que especial para os membros do canal e vejo vocês por outras realidades.